A gente segue acompanhando também um caso, né, de outra vítima também de uma abordagem policial em Arapiraca, do 3º Batalhão, que foi o empresário Marcelo Barbosa Leite. Ele foi baleado no último dia 14 de novembro em uma abordagem da Polícia Militar e foi atingido com um tiro de fuzil pelas costas. A defesa dos policiais militares que atiraram em Marcelo apresentou hoje a versão deles. Vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda, que está acompanhando também esse caso desde o início, aqui como a gente tem trazido aqui no Cidade, né, Beatriz? Ontem, inclusive, você estava em Arapiraca, pôde, inclusive, fazer o percurso dos últimos minutos de vida, né, pelo menos antes do tiro, né, do Marcelo. E hoje a gente teve a fala do advogado de defesa dos militares. O que é que ele falou, Beatriz? Olha, o advogado dos policiais militares envolvidos nessa abordagem ao empresário Marcelo Leite, lá em Arapiraca, informou que a atitude do condutor do veículo, no caso do empresário, levantou a suspeita dos policiais, porque o Marcelo teria passado em alta velocidade pela AL 220, então ele passou muito rápido, não respeitou 2 quebra-molas da rodovia e, por isso, por uma questão de instinto policial, houve início a essa perseguição. Então, os policiais ainda tentaram colocar as viaturas à frente do carro do Marcelo Leite, mas ele teria desobedecido totalmente a essa ordem de parada. Então, o advogado Napoleão Júnior sustenta que a reação dos policiais foi em decorrência da atitude suspeita do Marcelo e que eles, no momento em que pararam o carro, também teriam visto uma arma em poder do Marcelo. Por isso, houve o tiro, o tiro de fuzil que nós já sabemos acabou com a vida do empresário. Vamos ouvir, então, o conteúdo completo da entrevista do advogado dos PMs, Napoleão Júnior. Eles estavam trafegando na via, numa velocidade de patrulhamento policial, entre 10 a 20 km por hora, quando um veículo Creta, que não se sabia quem estava dentro desse veículo, ultrapassou as 2 guarnições da Polícia Militar numa velocidade incompatível com a via. Passou por cima de uma lombada, mais conhecida como quebra-mola, em situação anormal, empreendendo velocidade. Nesse momento, aguçou nos policiais o intuito de suspeita e de proceder com abordagem. Ele passa novamente o segundo quebra-mola também em alta velocidade, uma velocidade compatível com a via. E aí os policiais iniciam, então, uma dinâmica de perseguição a esse veículo, a fim de localizá-lo, abordar e ver se teria algum material de ilícito dentro do veículo. Nisso, o carro do senhor Marcelo pega um retorno, saindo do shopping de Arapiraca, voltando em direção à base do 3º Batalhão. Nisso, há uma saída de emergência em frente à unidade do 3º Batalhão. Os policiais, então, entram nessa saída de emergência para abordar o carro do Marcelo de frente. Nisso, Marcelo, vendo os veículos, apesar de identificados com iluminação sonora, iluminação vermelha, melhor dizendo, a sirene acionada, Marcelo, ao invés de atender o comando legal dos policiais de parar o veículo, desembarcar, o que é que ele faz? Joga o carro por cima dos policiais. E aí não restou nenhuma alternativa senão dos policiais conterem disparando contra o veículo. E isso porque visualizaram uma arma de fogo na direção dos policiais. Os advogados da família do empresário questionam por que foi utilizado o fuzil durante a abordagem. Isso, bom, é um questionamento que diz respeito a eles, né? O que eu posso dizer aqui é o seguinte: não existe uso progressivo da força, isso já foi abolido, tá? No âmbito das corporações. A dinâmica da ocorrência, quem vai dizer é o momento. Lembrando que não foi utilizado fuzil, como quer fazer crer o outro lado. Foi utilizada uma carabina de calibre 5,56. Estamos totalmente disponíveis para fazer reprodução simulada dos fatos, colheita de qualquer material que seja necessário para averiguar, para elucidar o fato, sem problema nenhum. Então está aí a versão do advogado Napoleão Júnior, falando que os policiais estão à disposição. Lembrando que a colheita dos depoimentos desses policiais começa amanhã, na quinta-feira. Então é um passo muito importante dessa investigação, que está sendo, aliás, conduzida e acompanhada por uma comissão de 3 delegados bastante experientes que devem esclarecer o que foi que aconteceu na madrugada do dia 14 de novembro, depois que o Marcelo, então, passa pela AL, é perseguido pela polícia, faz um retorno na rodovia e acabou interceptado e baleado pela equipe de policiais.
esses depoimentos que começam a ser coletados amanhã e também na sexta-feira dos PMs, vai ser muito importante. Eles já estão aí com a sua defesa constituída. Vamos aguardar os próximos passos, né, da investigação. Mas como a pergunta que já ficou feita, né, mais cedo se ele estivesse em fuga, né, se ele estivesse realmente em alta velocidade, qual teria sido o sentido dele fazer um retorno, né, um giro à esquerda e passar pela frente do batalhão. Então, são perguntas que ficam, bem como também a proximidade em que esse disparo foi feito do carro do policial, porque as imagens das câmeras de segurança, elas também ajudam bastante nesse sentido, né, mostrando que os policiais estavam muito perto do carro do empresário quando esses disparos foram feitos. Não foi um apenas, alguns perfuraram a lataria, os pneus do veículo, mas um outro, infelizmente, atingiu a vítima, né, o condutor. Segundo também o advogado, essa reação foi porque os policiais teriam visto o Marcelo com um revólver. Então, esse foi o resultado trágico dessa abordagem e a gente continua acompanhando a investigação. Edson. Pois é, Bia, e a gente está sempre aqui à disposição de ouvir os dois lados, é esse o nosso papel como jornalistas, claro, mas também não abrimos mão de fazer questionamentos, né? O advogado de defesa, inclusive, dos policiais, informou que não existe mais o uso progressivo da força. Confesso que é uma surpresa essa declaração, né? Pelo menos até hoje a gente sempre soube que não é na primeira vez que você vai fazer uma abordagem, você vai soltar uma granada para conter um manifestante, por exemplo, não é? Por exemplo, dando um exemplo aqui. Mas isso vai ser, né, claro, discutido, né, Bia, e com as investigações, depois na questão do processo normal, né, judicial também. A gente não tem como não negar que, por exemplo, o fato do Marcelo não ter parado, né, também foi um erro por parte dele, mas isso não justifica ele ter recebido um tiro de ou espingarda ou carabina, como queira o advogado de defesa, pelas costas, não é? Porque você pode, por exemplo, parar um carro que está em movimento atirando, por exemplo, nos pneus e não exatamente contra a vítima especificamente. Enfim, são questionamentos, né, Bia, que a gente vai aguardar a conclusão dos inquéritos. Amanhã os policiais vão prestar esse depoimento e eu queria só ter o seu testemunho que você ontem, eu não sei se você já tinha passado lá nessa região de Arapiraca, mas você pôde ver as distâncias, né, de onde aconteceu realmente essa abordagem. Tem inclusive imagens aqui das lombadas que o próprio Marcelo teria passado, talvez em alta velocidade, né, por qual motivo a gente não sabe, e do retorno que ele fez bem em frente ao batalhão, não é, Bia? Trecho curto, um trecho suficientemente curto até para quem vinha de carro, né? Porque de carro o trajeto é feito de maneira mais rápida e ele estava empreendendo uma certa velocidade em que ele alcançou o retorno muito rapidamente, mas também o momento em que os policiais pegam um outro retorno mais recuado para encontrar o Marcelo de frente, são muito perto, né? Tanto o retorno que o empresário fez, quanto uma abertura na rodovia, por onde os policiais militares acessaram para seguir na contramão em direção ao Marcelo, são áreas muito próximas. Então, num primeiro momento, né, quando a gente ouviu falar de uma perseguição em que a polícia precisou atirar contra o carro, a gente imaginou, né, eu acho que todo mundo imaginou que os policiais estavam atrás do veículo o tempo todo em fuga, em velocidade e atirando. Mas a gente nota que o tiro, quando foi feito, o carro já estava parado, praticamente, né? Então, e foi a uma distância menor do que todos nós imaginávamos. Por isso que existem tantas dúvidas, mas agora somente a perícia técnica é que vai dizer, né, a intenção desses policiais, a direção em que o tiro foi feito, tudo isso agora é uma questão muito técnica e através dessas provas técnicas é que a defesa vai poder sustentar a inocência desses policiais, né, a boa intenção deles, como também a defesa da família do Marcelo vai poder sustentar que houve um grande excesso por parte da polícia. Vai depender do resultado das provas da perícia que tem que ser feita pela Polícia Civil e que já está sendo feita com muito cuidado, né? Porque várias imagens de circuito já estão em poder da polícia, essa só foi só uma que a gente viu, essa do retorno, mas existem outras desde quando o Marcelo saiu de um posto de combustíveis, passou pela viatura dos policiais, através da imagem, inclusive vai dar para dizer se ele estava ou não em alta velocidade, que é um argumento muito sustentado pela defesa, né, de que o Marcelo estava em alta velocidade, que isso chamou a atenção. Na opinião do advogado da família, não havia alta velocidade, mas sim uma velocidade compatível com o daquela rodovia. Então agora essas imagens também serão muito importantes para concluir o caso.